a aula hoje é dedicada a tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, algum exercício ou outro, posso tentar fazer, podemos fazer juntos aí também. Já vi que alguém já colou aí, fez a mensagem do monitor, né, sobre a monitoria amanhã à noite. Vão ter mais uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas também. E é isso. Quem quiser começar, pode levantar a mão, ou, sei lá, pode para falar. Também tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo? O professor, você vai explicar como que vai ser a prova? Como que vai ser o formato de fazer, enviar? Eu vou mandar depois as instruções no Teams para todos os detalhes, tá? Então, esses detalhes aí, quantas horas, como que vai ser tudo pelo Teams, tá? Mas eu posso resumir rapidamente dizendo que a prova vocês vão ter que tirar foto, gerar um PDF, né? Ou, sei lá, gera um PDF, escaneia, ou usa esses aplicativos de celular que geram PDF, mas a resposta vai ter que ser em PDF, respostas feitas à mão, manuscrito, tá? Nada de digitado, tudo manuscrito. E vai submeter a resposta no próprio Teams. Então, eu vou criar, no dia da prova vai aparecer lá uma tarefa, e aí essa tarefa vai ter a prova, o PDF da prova, e vai ter o local lá onde você submete as respostas. Acho que é da mesma forma como os outros professores estão fazendo, né? A maioria está fazendo assim, pelo menos que eu conheço estão fazendo assim. Então, não deve ser nada muito diferente do que vocês já viram no semestre passado. Certo? Mas eu vou mandar as instruções, tá? Acho que eu mando até ainda hoje. Não, hoje à noite não, já vai ficar tarde, mas amanhã eu mando os detalhes. Sim? Pode perguntar? Tinha alguém com a mão levantada e desistiu de perguntar? A prova foi pensada para ser feita em quanto tempo? A prova vai ser feita no tempo da aula. Então, 2 horas, mais ou menos, né? Então, esse é o tempo que deve levar para fazer a prova. É a mesma prova que eu faria numa circunstância normal de aula, né? Presencial, então não é mais difícil nem mais fácil, é simplesmente a mesma nível de dificuldade que eu faria normalmente. E vocês podem consultar o livro, o Rosen. Então, o Rosen pode ser consultado para responder a prova. Então, alguma definição, você não precisa decorar nem nada, pode consultar lá na hora da prova no Rosen. Pode consultar as notas de aula que eu disponibilizei para vocês. E fora isso, não pode consultar nada. Então, não pode consultar a internet, não pode consultar colegas. Não... Eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp aí. E, bom, semestre passado houve cola em alguns alunos e eu tive que zerar provas de vários alunos porque eu descobri cola. Então, descobri plágio, né? Então, não podem trocar informações entre vocês. Se eu descobrir que tem alguma parte de plágio, alguma suspeita de plágio, eu vou zerar a prova de vocês e vou encaminhar isso para o colegiado, tá? Como uma denúncia de plágio que é proibido e pode acarretar alguma sanção, alguma expulsão, tá? Então, não se comuniquem. Sei que tem uns grupos, é impossível fiscalizar isso, então, se eu descobrir, pior para vocês. Pior para quem fizer isso, né? Eu sei que a maioria é honesta e vai trabalhar direitinho, sozinho, conforme as instruções da prova. O Gabriel está perguntando quanto tempo teremos para submeter as respostas, vai ficar disponível o dia inteiro ou apenas no horário da aula? Não, Gabriel, geralmente o que eu faço, eu disponibilizo a prova no horário que começa a aula e eu dou umas horas a mais. A prova é pensada para ser no máximo em 2 horas para ser feita, assim, tempo realmente de fazer a prova, mas tem tempo extra para você submeter, para
Então, a prova vai ter muito mais horas do que vai ter, de fato, a duração necessária, né, para fazer. Então, a duração vai ser maior do que o tempo, bem maior do que o tempo previsto, assim. Então, eu posso, sei lá, colocar das 7 à meia-noite. Então, acho que, acho que é suficiente. Tá bom? Vou ver, eu vou mandar as instruções amanhã. Até amanhã eu mando todos os detalhes, os horários, tudo direitinho. Mais alguma pergunta? Ô, professor, Sim. o senhor poderia colocar numa fonte um pouquinho maior, tipo 16, assim, mais ou menos? Sim, eu posso tentar colocar para você, Jonathan. Eu tento fazer uma fonte maior assim. Tá? Beleza, obrigado. Beleza. Por nada. Professor, Sim, eu fiquei com dúvida em um dos exercícios que você recomendou na lista do Rosen. certo? Posso perguntar? Claro, claro, pode. Beleza. Eu vou enviar aqui o print no chat, mas o que eu fiquei em dúvida foi numa questão da seção 3.3, em que é a questão sobre complexidade, né? Eu fiquei com dúvida na alternativa B, né? Para mostrar que o algoritmo mostrado ele é ômega de N3. A letra A eu consegui, mas a B eu fiquei na dúvida. Qual que é a Provar? página qual que é o A número do exercício? página 242, exercício da seção 3.3, exercício 12. Alternativa B. Exercício 12. Certo. Então, considera o seguinte algoritmo, que tem entradas inteiros e produz uma matriz que o IJ é o menor elemento desse intervalo de até J, né, desses inteiros. Certo? Qual que é a sua dúvida, então? Na letra A, na B? Na alternativa B. A eu consegui, né? Certo. Aí só que na B que eu fiquei na dúvida. Como provar isso? Certo. Usa pelo menos N ao cubo, né? Uhum. Mas quando você fez as contas para mostrar que ele era O grande de N ao cubo, como é que você fez? Para mostrar aquele O grande de N ao cubo, né? Eu mostrei que se eu colocasse no segundo e no terceiro for, né? O J indo de 1 até N e de K indo de 1 até N, eu tenho garantido que o meu algoritmo ele executa menos do que se ele fosse percorrer todo esse intervalo, né? Até N. Então, certamente, o meu algoritmo é O de N ao cubo. Uhum. Mas, por exemplo, esse algoritmo, como é que ele poderia ser menos que N ao cubo, né? Porque, veja, o primeiro for aqui, varia de 1 a N, certo? O Uhum. segundo for varia de I, que começa em 1. Então, vamos pegar valores. Imagina I igual a 1. Para I igual a 1, o J vai variar de 2 até N. E o Sim. K vai variar de 2 até J. Então, nesse primeira iteração seria de 2 até 2, né? De 2 até 2, exato. Certo? Só que, vê o que esse algoritmo faz, né? Para poder preencher essa matriz, ele tem que considerar todas as subsequências de inteiros, certo? De 1 a N. Sim. Que é o único jeito de preencher essa matriz é se ele considerar todas essas subsequências, certo? Uhum. E aí, quantas subsequências existem? Né? Porque eu posso pegar qualquer par de vértices, qualquer par de inteiros IJ, de índices IJ, para qualquer par de IJ, eu tenho uma subsequência lá. Né? Então, aí eu já teria, digamos, N ao quadrado pares. Ah, sim, verdade. N ao quadrado subsequências, certo? Uhum. Só que, além disso, ele tem que percorrer essa subsequência para calcular o menor. Que seria quando ele está calculando o mínimo, né? Isso, o menor dessa subsequência. Né? Então, ele tem que percorrer essa subsequência inteira para calcular o mínimo.
Então, além de enumerar cada uma das subsequências, que já é n ao quadrado, né? Todas as subsequências são todos os pares ij em 2, a combinação de n escolhe 2, né? Isso dá n ao quadrado, O de n ao quadrado, ou ômega de n ao quadrado, dá pelo menos n ao quadrado. Então, além disso, além desse processo, você tem que percorrer cada uma dessas listas para encontrar o menor item dela, né? Que é esse for mais interno, que é o for que percorre essa lista, certo? Sim. E aí, quando você vai percorrer essa lista, você acaba que no total você fez quantos passos? Bom, você vai fazer n passos aí, da ordem de n passos, não menos que isso. Porque, bom, se você fizer as contas direitinho, para todo par ij, você vai ter todo par ij, que é a combinação de n escolhe 2, certo? Você vai ter que escolher agora, para cada um desses pares, percorrer essa lista, que é o quê? Que é a diferença, o comprimento dessa lista, que é a quantidade de passos, né? Então, se você fizer o comprimento dessa lista, então vai ser o somatório para todo i, para todo j, do comprimento de j menos i. Então, se você fizer esse somatório, então, para todo j, para todo i, De mais I até J, né? aí você vai pegar essa diferença, né? O número de comparações que ele vai fazer, o número de operações aqui desse MIJ, né? Desse mínimo que ele vai fazer, vai ser o comprimento dessa lista. Então, no final, vai ser o número de listas, de subsequências possíveis, que é n quadrado, certo? Mais o custo de cada uma dessas listas, que é pelo menos n. Então, a ordem. Tá. Então, o total vai ser n ao cubo, que é o produto dessas duas coisas, né? Que é numerar todas e depois percorrer. Então, eu estou falando meio de maneira geral, mas se você quiser fazer os detalhes, basta fazer essas contas direitinho aqui, que eu estou te falando. Você contar para todos esses pares, I e J, né? Digamos, I menor que J, né? Porque I é sempre à esquerda e J à direita, então para todo I e J, enumera todos esses pares, combinação de N escolhe 2, vezes o custo de cada uma dessas listas, né? Entendi. Eu não acho que eu peguei a lógica, sim. Eu vou tentar fazer no papel depois, mas eu acho que a lógica geral eu peguei, de como que prova isso. Aqui tem até um hint, você Uma chegou a olhar dica. essa dica? Eu não consegui aplicar na hora quando eu li. Ó, ele sempre fala, considere os casos onde I é menos que 1/4 e J é pelo menos 3/4, certo? Se você considerar só esses casos, você está considerando menos do que realmente ele faz. Então, Do que esse o é um algoritmo limite percorre. inferior para a quantidade de passos que ele vai fazer, né? Sim, verdade. Se você considera só I menor que N4, N sobre 4 e J maior que 3N sobre 4, você está pegando um pedaço menor. E essas listas têm que tamanho, né? Tem 3/4 menos 1/4. Então, essas listas aqui, com esse I e J nesses dois intervalos, são listas da ordem de quanto? Gama, sim, pode falar. Seria de. Você está perguntando as duas listas dos dois fores interiores. Né? Não, usando essa dica aqui dele, ó, ele fala que I é menor que N sobre 4, certo? E J é maior que 3N sobre 4, considerando só esses dois tipos de I e J. Qual que é o comprimento de uma lista com esse I e com esse J? É de pelo menos 3/4 de N menos 1/4 de N, né? O comprimento dessa lista é pelo menos isso. Tá, sim. Então, é N sobre 2. Então, cada lista que você vai considerar com esses I e J aqui do hint, tem comprimento pelo menos N sobre 2, que é 3/4 menos 1/4. Certo? Entendi. Então, para cada uma dessas listas, você vai ter que fazer buscar esse mínimo. E essas listas todas têm comprimento pelo menos, cada uma delas tem comprimento pelo menos ômega, ômega de N. Cada uma delas tem ômega de N comprimento, né? Pelo menos N sobre 2, certo? Sim. Então, se é N sobre 2 cada lista e eu tenho N ao quadrado listas, mais ou menos N ao quadrado listas, então eu tenho da ordem de pelo menos N ao cubo comparações, que são
número de vezes que essa parte mais interna do loop é executada. Ah, tá. Aí o cubo entraria exatamente nessas comparações, né? Isso. Porque ele enumera essas listas grandes, né? Uhum. Não, fez sentido. Peguei a ideia. Obrigado, professor. Desculpa, eu não estou compartilhando a tela, não, porque eu estou olhando o que o Israel colou aqui, estou vendo só o que ele colou aqui, explicando em cima dessa figura. O Israel compartilhou aí a foto da questão, e aí eu estava falando em cima dessa foto. Desculpe aí se não ficou claro. Bom, mas essa dúvida é uma dúvida uma dúvida pontual, né? Então, se você não teve essa dúvida, também não sei se faz muito sentido a minha explicação. Teria tentado fazer antes, para entender talvez a dúvida. Bom, obrigado, Israel, pela dúvida. Tem mais alguma outra pergunta? Alguém tem alguma questão que gostaria? Se quiser, eu explico de novo essa também, não sei. Se vocês quiserem, estou à disposição. Ninguém tentou fazer as outras questões? Ninguém teve nenhuma dúvida? Professor, eu tenho uma, só que eu não lembro qual é, eu vou ter que olhar aqui. Mas tudo bem. Olha tranquilamente. Se alguém tiver outra dúvida. Professor, eu Oi, fiquei com bastante dúvida também nessa questão 12 por causa desses laços aninhados. Então, mesmo na A, eu até conseguiria ver porque que ela é O grande de N ao cubo, mas calcular, eu não sei se eu conseguiria. Se você puder fazer, explicando passo a passo, por favor. Tem um jeito bem fácil de ver que é N ao cubo, que é O grande de N ao cubo, né? É você pegar, por exemplo, esse primeiro for, é de 1 até N, certo? O segundo for é de J de I mais 1 até N. Mas, tudo bem, eu quero um limitante superior, quero calcular o limitante em O grande de N ao quadrado, certo? Então, ao invés de eu fazer o J variar de 1 até N, de I mais 1 até N, se eu fizer o J variar de 1 até N, eu estou fazendo mais contas, né? Certo? Concorda comigo? Sim, você está colocando coisa a mais, né? No Coisa a caso. mais, exatamente. E agora, se eu fizer o K varia de quanto? De I mais 1 até J. Eu posso dizer agora que o K varia de 1 até N. Eu estou colocando mais coisas que ele não faz, mas eu estou contando a mais. Estou querendo um limite superior. Você concorda? Concordo, sim. Certo. Então, se fosse 1 a N, 1 a N, 1 a N, quanto que seria o número de passos desse algoritmo? Aí no caso, o bloco que está dentro do for mais interno seria executado N ao cubo, né? Exatamente. Então, no máximo, ele executa N ao cubo. Ele executa bem menos, assim, menos que N ao cubo, se eu for contar Sim, você fez jogando para cima, né? Porque aqui é um jogando para limitante cima. superior. Isso. Fiz jogando para cima. Então, é N ao cubo, no máximo. Então, é O de N ao cubo, certo? O de N ao cubo é um limitante superior. Claro, você teria que fazer as continhas direito para ver um K, mas para K, acho que K1, que é o K, é a partir de que momento que vale o limitante. Tem que colocar direitinho no formato que nós fizemos nos exemplos lá. Quem que é o ponto, o K lá, a constante que multiplica o N ao quadrado, que é a constante 1, eu acho que já resolve, desculpa, N ao cubo, né? Constante 1 vezes N ao cubo, e mais a outra constante, que é a partir de qual N tem que valer aquela desigualdade. Então, teria que colocar as duas constantes, tá? Mas aqui nesse caso, eu acho que até 1 e 1 funciona, tá? Constantes N ao cubo vezes 1, né? 1 vezes N ao cubo, e para todo N maior do que 1, eu acho que já funcionaria. Eu acho que já funcionaria. Porque a gente está jogando bem para cima aí esse limitante. Então, não é difícil mostrar que é O de N ao cubo. A parte um pouco mais complicada é mostrar que é ômega, né? De N ao cubo, né? Que é pelo menos N ao cubo. Tá? E nessa de pelo menos N ao cubo, a ideia é um pouco diferente. Eu quero um limitante inferior
o número de comparações ou o número de operações que esse algoritmo vai fazer, certo? Então, o que para calcular esse limitante inferior, que eu estava falando lá, explicando agora para o Israel. Como é que a gente faz isso? Vai olhar para o problema. Qual que é o problema aqui? Eu tenho uma sequência de n inteiros, de A1 até AN, certo? E eu estou fazendo o quê? O que esse algoritmo faz? Ele pega subsequências dessa sequência, né? Escolhe um I, escolhe um J, e agora pega I menor que J, e agora pega essa subsequência contendo os caras de AI até AJ e pega o mínimo lá. É isso que o algoritmo faz. Você entende? Tá claro o que o algoritmo faz? Sim, sim. Beleza. Então, o que basicamente esse algoritmo faz? Ele enumera todas as subsequências possíveis de A1 até AN. Então, por exemplo, ele pega A1 até AN-1, A2 até AN, A2 até AN-1, A2 até A5, A2 até A3, A3 até A10, sei lá, pega todas as subsequências possíveis, tá? E aí, em cada subsequência, ele calcula o mínimo. Então, agora a gente já sabe, de maneira abstrata, o que o algoritmo faz. Então, para esse algoritmo calcular esse mínimo, que é esse MIJ, que é a entrada da matriz que corresponde ao mínimo, né? Nessa sequência, o que ele faz? Ele vai simplesmente enumerar, você pode pensar que esse algoritmo enumera a sequência, e a cada sequência ele percorre aquela sequência, percorre aquela subsequência e pega o mínimo, certo? Então, a gente quer calcular agora o limitante inferior. Se agora eu quero contar um limitante inferior, eu posso considerar, que nem a dica na questão no item B fala, considerar somente os i's que vão de 0 ou de 1 até n sobre 4 e os j's que vão de 3n sobre 4 até n. Certo? Eu estou considerando menos coisa do que o algoritmo faz, menos iterações do que o algoritmo faz. Então, esse é um limite inferior para o número de passos que esse algoritmo vai dar, certo? Certo, certo. Uhum, sim. Não, se eu falar alguma coisa, professor, não entendi, você me diz, que eu repito. Não, não, tá, até aí tá claro. Beleza. Então, se a gente vai considerar agora só i menor do que ou igual a n sobre 4 e j maior ou igual que 3n sobre 4, qual que é o tamanho mínimo das listas que vão ser consideradas, das subsequências que vão ser consideradas? Essa parte do J maior que 3 quartos e o I menor que 1 quarto, eu não entendi direito. Eu sei que ele limitou, fez a lista ficar com um tamanho menor, mas eu não Isso. entendi muito bem por que isso fez a lista ficar com um tamanho menor. Não, tudo bem. A gente vai... Peraí, deixa eu então pegar meu tablet, eu vou fazer direitinho aqui, para a gente não ter... Só um minutinho. Vou abrir aqui o tablet e vou compartilhar a tela para ir fazendo as anotações. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero contar agora quantas são essas... letra B, tá? Então, outra letra, respondendo a letra B.
quero saber, mostrar que esse algoritmo é um ômega de n ao cubo. Então, qual que é a dica? É considerar todas as sequências com i menor que n sobre 4 e j, desculpa, e o j maior ou igual do que 3n sobre 4, certo? Essa é a dica que tem na questão. Então, a nossa lista, ela tem tamanho inicial de 1 a n, certo? Então, aqui é a posição 1, 2, até a posição n. O que eu estou dizendo? Como é que são esses IJs? Né? Esses IJs, eles indexam subsequências dessa sequência, subsequências dessa lista, desse vetor. Pode pensar como um vetor. Ele diz que, opa, o I, ele só vai agora até 1/4. 1/4 de n. 1/4 de n. Então, o I, ele fica variando desse lado aqui. O J, ele vai variar, ele é pelo menos 3/4 de n. Ou seja, o J, ele está desse lado aqui, então o J varia de 3n sobre 4 até o final. Certo? Ok, certo. Qualquer I, qualquer J que eu pegar aqui, qual que é o tamanho mínimo dessa subsequência? É 3/4 menos 1/4, né? 3/4, exatamente. O tamanho é pelo menos 3/4 menos 1/4 de n. Isso dá quanto? 1/2, se não me engano. 1/2 de n. Exatamente. Ou seja, toda a lista que a gente está considerando aqui, usando a dica dele, tem comprimento 1/2 de n. 1/2 de n é o quê? É ômega de n. Certo? Depois você tenta mostrar sim. as constantes aí, mas você, usando os exemplos, deve ser muito difícil calcular quais são as constantes aqui, mas deixar para você calcular quais são as constantes aqui para dizer que isso aqui é ômega de n. Tá? Então, ok, então as listas que eu estou considerando são ômega de n. Quantas listas eu tenho? Né? Eu posso considerar quantos i e quantos j's? Bom, eu tenho quantas escolhas possíveis de i? Eu tenho 1/4 vezes n escolhas possíveis para i. Certo? Pode ser i, pode ser 1, 2, 3, até 1/4 de n. Eu vou supor que é inteiro, 1/4 de n é inteiro. Senão eu pego o piso disso, não tem problema. Então, eu posso escolher i sendo pertencente a 1, 2, até 1/4 de n, certo? E j, eu posso considerar j pertencente ao intervalo 3/4 de n, 3/4 de n mais 1, até n. Certo? Quantas escolhas possíveis eu tenho, então, aqui de I e J? Bom, é o produto desses dois conjuntos, da cardinalidade desses dois conjuntos, certo? Então, eu tenho 1/4 de n vezes mais ou menos 1/4 de n. Né? Que a quantidade de elementos que tem aqui é 1/4. Aqui também é 1/4. Certo? Então, isso aqui dá quanto? Dá alguma coisa 1 sobre 16 vezes n ao quadrado. Isso aqui é o quê? De novo. Você faz as contas de novo, mas você vê que isso aí é θ de n ao quadrado. É da ordem de n ao quadrado. Está me acompanhando ainda ou já... Sim, até aqui tá ok. Uhum. Opa, então agora eu acho que resolveu, né? Cada uma... Então a gente está olhando quantas listas? N ao quadrado, listas. N ao quadrado, subsequências. E cada uma dessas subsequências que a gente está olhando tem comprimento θ de n.
Então, são n ao quadrado, cada uma teta de n. Então, quantas operações são feitas pelo algoritmo? N ao quadrado vezes n, é n ao cubo. Isso tudo notação teta. Teta não, é ômega, né? Tá, mas aí no caso lá em cima é ômega de n, no caso porque aí você, um meio de n é um limitante inferior para n, né? E, mas aí embaixo, por que que multiplicou esses dois ômegas? Como é que é? Multiplicou os dois ômegas? Aqui nesse n ao Multiplicou quadrado. não, né? Meio que aninhou, mas em cima o ômega de n se refere ao tamanho da lista, né? Em cima. Esquece por enquanto o ômega. Vamos só contar por cima quanto dá. Então, a gente tem quantos pares? Tem mais ou menos n ao quadrado sobre 16 pares IJ, certo? Certo, até aí aqui tá ok. E cada uma desses pares gera uma lista, uma subsequência de tamanho pelo menos n sobre 2, certo? E o algoritmo ele Sim. faz quantos passos, né? Para cada lista, ele vai percorrer a lista inteira. Então, ele vai fazer quantas comparações esse algoritmo? N ao quadrado sobre 16 vezes n sobre 2. Comparações. Então, isso aqui dá quanto? N ao cubo sobre 32. Comparações. Então, o que eu não entendi foi essa multiplicação. Por que que o número de Porque é operações o, é isso multiplicado? porque é o algoritmo, né? O que é que o algoritmo faz? Eles são três fors alinhados. Então, o primeiro I e J, eles escolhem I e J de acordo, né? Para cada I, depois ele escolhe o J, ele enumera os I's e os J's, e depois esse for de dentro é o for que vai percorrendo essa lista que você criou e pegando o menor elemento possível dessa lista, certo? Então, o que que o algoritmo faz? Ele pega os índices I e J, fixou I e J, e depois percorre essa lista que vai do I até o J. Entendi. Mas aí, no caso, o n sobre 2 é essa última parte de percorrer, né? N sobre 2 é a última parte. Por quê? Porque esse é o comprimento mínimo de uma Uhum, lista uma dessas listas. Qualquer lista que eu entendi. vou considerar aqui tem pelo menos esse comprimento. Uhum. Não, acho que ficou um pouco mais claro agora. Beleza, maravilha. Certo. Oi, Maria Luísa, pode perguntar? Eu mandei no chat essa questão 15. Eu fiquei com dúvida de como fazer a letra D. A Assim, letra. eu Uhum. até fiz de um jeito que eu estava fixando, por exemplo, o x1 vai de 0 até 3, aí cada vez eu calculava fixando. Só que demora muito, aí eu queria saber se tem um Aham. jeito mais perto de fazer isso. Você viu a sessão de dúvidas? Porque tem uma pergunta exatamente sobre essa questão, não sobre essa questão. Ah, não, até mesmo essa questão, questão 15. Eu vi, só que eu não entendi. Eu não entendi Tá, como. beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer essa letra C, porque a D é a mesma coisa da C, só que tem mais contas. Mas a ideia, né? O que está sendo contado nessa questão 15, letra D? Vamos lá. Então, 15, letra D. A gente tem essa nossa equação aí, x1 mais x2. Vou colocar cada um aqui, tá? x3 mais x4 mais x5. Isso é igual a 21. Eu quero saber quantas soluções existem para essa equação. Por exemplo, a letra B, você entende? A letra B, Sim. que a gente fez mais ou menos o exemplo, né? A ideia do exemplo eu acho que funciona bem, né? Para a letra B, né? A gente está fixando quantas tem pelo menos e o resto a gente faz combinações. A letra D, D de dado, ela é a mesma ideia. Só que como é... Desculpa, a letra C eu quero fazer. Letra C. Só que eu quero contar agora o x1 indo de 0 até 10. x1
entre 0 até 10. Bom, eu não sei fazer x1 de 0 até 10. Mas, e se eu tentasse contar, ao invés de ser x1 de 0 até 10, eu tentasse contar todas as soluções que tem x1 maior ou igual que 0, né, que são todos os inteiros não negativos, e daí eu vou subtrair, contar todas essas, então vou escrever assim. Eu vou contar quantidade de soluções com x1 maior ou igual que 0, e vou subtrair menos a quantidade de soluções com x1 maior ou igual que 11. Se eu fizer essas duas contas aqui, essa conta aqui primeira, pega 1, depois subtraio esse 2, essa quantidade 2. O que sobra? Quais são as soluções que sobram aqui? É a ideia do princípio da inclusão e exclusão, certo? Aquela diferença entre interseção de dois conjuntos, né? Qual que é a cardinalidade da união de dois conjuntos? É a cardinalidade de cada um dos conjuntos menos a interseção. Então, eu estou fazendo algo parecido. Eu estou descontando aqui as soluções que eu não quero. Eu não quero soluções com x1 maior ou igual que 11. A gente sabe contar soluções com x1 maior ou igual que 11? Sabe? É a mesma coisa do caso B, que você me disse que fez, né? Uhum. Tá certo? Sim. Então, se você contar quantas soluções tem com x1 pelo menos 11 e subtrair do total de soluções que tem x1 pelo menos 0, o que sobra? Vai sobrar entre 0 e 10. Exatamente. Então, sobra todas as soluções que não tem 11, né? Não tem x1 maior que 11, que são as que tem x1 menor do que 11, que é x1 máximo 10. Então, essa mesma ideia se aplica para os outros. É a mesma ideia. Só que vai ficando mais complicado, assim, as contas vão ficando um pouco mais chatinhas, porque você tem que mais variáveis aí. Mas a ideia é essa, é contar mais para depois subtrair aquilo, tirar aquilo da conta. Certo? Sim. Eu fiquei com dúvida de como que eu misturo, por exemplo, porque na letra D tem x1 e x2, né? Aí eu fiquei Isso. sem saber como é que eu misturo os outros x's nisso. Vamos lá. Letra D. Tá. Vamos tentar calcular, então, uma coisa que eu sei que você sabe fazer, que é quantas soluções tem com x1 pelo menos 0, com x2 pelo menos 1 e com x3 pelo menos 15. Você sabe fazer isso, porque você fez isso na 2, só que com valor 2, mas você na B, desculpa, né? Isso aqui a gente sabe contar, certo? Uhum. Agora, o que eu tenho que fazer? Tirar desse total aqui. Eu tenho que tirar desse total as soluções que eu não quero. Então, por exemplo, eu tenho que tirar do total as soluções que têm... Isso aqui, digamos, é a quantidade 1. A quantidade de soluções que satisfazem aqui é 1. Agora, eu quero as soluções que têm x1 maior que 4, maior ou igual que 4, e x2 maior ou igual que 4. Quero descontar essas soluções. Então, eu vou contar agora quantas soluções tem com x1 pelo menos 4 e x2 pelo menos 4. Certo? Então, essa aqui é a quantidade 2.
Mas eu tenho que contar também as soluções que têm x1 pelo menos 4, certo? E as soluções que têm x2 pelo menos 4. Quantidade 3, quantidade 4. Então, agora, qual que é a conta, então, que eu tenho que fazer? Eu tenho a quantidade total inicial, que é a quantidade 1, só que eu tenho que eliminar dessa quantidade as soluções do tipo 2. Então, eu tenho que tirar 2 de 1. Então, é 1 menos 2, certo? Então, quando eu tiro 2, eu tirei as soluções que têm x1 maior que 4 e, ao mesmo tempo, x2 maior que 4. Eu também quero tirar as soluções do tipo 3, que são as soluções que têm x1 pelo menos 4. Mas aqui é um problema, porque eu estou tirando, contando duas vezes, talvez, né? Estou tirando as soluções que têm x1 pelo menos 4, mas eu posso estar tirando também as que têm x2 pelo menos 4. Então, como é que a gente resolve isso? Tem Quem que fez essa questão? somar as Pode duas falar. e subtrair a interseção, né? Exatamente, é a mesma ideia. É princípio da inclusão e exclusão, aquela mesma ideia de quando eu vou contar conjuntos, eu estou contando conjuntos que têm interseção não vazia, a cardinalidade de A e B, então a cardinalidade da união é A mais B, menos a interseção de A com B. Nossa, meu tablet está... Mas essa é a ideia. Tipo, Aí, no caso, essa quantidade que vai dar 1, ele é tipo o total. Não, ele não é o total. uma são todas as possibilidades com esses limitantes que a gente sabe calcular, né? Eu só sei calcular quando é maior ou igual. Quando tem menor ou igual, eu não sei calcular. Aí, o que eu faço? Eu transformo para ficar maior ou igual. Como? Eu conto coisas a mais e depois vou descontando essas coisas que eu contei a mais. Então, aqui nós estamos contando, nessa primeira conta aqui, tem muito mais soluções do que a gente deveria contar, certo? Uhum. Então, o que a gente está fazendo nessas outras contas? Tirando aquelas soluções que a gente não quer, que são soluções que têm x1 pelo menos 4, que tem x2 pelo menos 4. São soluções que a gente não quer, tá? A gente tem que descontar essas quantidades do total de todas as quantidades possíveis. Assim, todas as quantidades possíveis que respeitam essas desigualdades aqui, né? Que são as quantidades de interesse, né? As quantidades que estão aqui. Certo? Então, aí eu teria que tirar, fazer as contas. Então, seria 1, fazer essa quantidade 1. Aí eu tiro 3, eu tiro 4. Então, vamos fazer aqui a conta. Já até fizeram. Pois é, já fez. Então, vamos fazer aqui juntos. Então, a quantidade seria 1. Nossa, mas está tudo torto. Minha caneta aqui do tablet não está muito boa hoje. Tá. Deixa eu fazer. Deixa eu limpar isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui são as quantidades. Deixa eu limpar um pouco essa figura. Então, esse 1 aqui são as quantidades de soluções que satisfazem essas restrições aqui, que a gente sabe calcular. Só que aqui eu estou contando, quando eu faço essas contas aqui, eu estou contando soluções que eu não quero, que são soluções que têm x1 maior que 4 e x2 maior que 4. Então, eu vou tirar dessas soluções. Então, eu vou pegar 1 e vou tirar de 1
soluções do tipo 3 e soluções do tipo 4. Certo? Só que quando eu faço isso, eu estou tirando o quê? Eu estou tirando também soluções que têm x1 maior que 4, estão tirando soluções que têm x1 maior que 4 e x2 maior que 4, maior ou igual que 4. Né? Nessa conta 3 aqui, né? Aqui também eu estou contando todas as soluções com x1 maior ou igual que 4. Inclusive, hoje não está funcionando direito. Inclusive, aqui eu estou tirando soluções que têm x2 maior ou igual que 4, certo? Aqui também, eu estou tirando, inclusive, soluções com x1 maior que 4 nessa conta. Porque eu estou tirando todas que têm x2 maior ou igual que 4. Então, também inclui as que são x1 maior ou igual que 4. Só que isso eu estou tirando demais, certo? Eu estou tirando 2 vezes a mesma coisa. Tem soluções, por exemplo, as soluções que têm, ao mesmo tempo, x1 maior ou igual que 4 e x2 maior ou igual que 4, elas são contadas em 3 e 4. Você concorda? Não. Sim. Então, o que eu faço? Eu estou tirando demais. Eu tenho que repor essa conta aqui. Eu estou tirando 2 vezes. Eu não posso tirar 2 vezes. Eu tenho que tirar só uma vez. Então, eu tenho que recontar esses caras. Tá claro, Maria? Sim, entendi agora. Certo? Então, isso vale para qualquer uma dessas. Vale para D, vale para qualquer número de restrições. Para 2, 3, 4. Tá? Isso aqui é o caso para 2, mas a ideia é a mesma. Certo? Então, eu só tenho que ter cuidado na hora do que você vai descontar. Beleza. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Acho que o Flávio, foi respondida, né, Flávio? A sua, porque foi mais ou menos isso, né? Foi sim, professor, é porque eu não tinha tido essa sacada aí de fazer dessa forma aí, mas agora ficou claro aqui. Obrigado. Maravilha. Beleza. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Questão? Professor, sobre a última questão, eu só tenho uma pergunta para ver se eu entendi certo. Aquela coisa do n ao cubo sobre 32c, acho que era ômega, né? Ômega? Ômega de n ao cubo. Questão anterior? Uhum. É por causa da manipulação das constantes, né? Tipo, Isso. mesmo ele tá sendo dividido ali, a gente consegue fazer um jeito que ele tenha a mesma grandeza que n ao cubo, né? Isso. Ah, não, ok. Então eu entendi certinho. Obrigado. Exatamente. Beleza. Jonathan, página 35 das notas de aula. Deixa eu achar aqui. Notas de aula. Qual questão, Jonathan? Não estou conseguindo encontrar. Página 35 das notas de aula. Isso, Na última página, né? Notas de aula, não. isso sobre aquela sequência lá que o senhor deu. Sobre a sequência. Mas qual Isso, exatamente? na parte de geração de... Deixa eu acessar aqui também, que fica mais fácil de falar com o senhor. Notas de aula... É aquela demonstração que eu falei da permutação gerada pelo algoritmo? Não. Isso, quer ver? É porque, como que a gente vai saber onde para? Que aí o senhor fez 2, 3, 4 e 5. Na parte de geração de combinações. Ah, tá.
Beleza. É no exemplo que eu fiz? Isso, abaixo, isso, no exemplo. Tá. Certo. Aí, o que foi que aconteceu? Como é que a gente vai saber a condição de parada desse algoritmo? Porque aqui agora é 2, 3, 4 e 5, né? Ah, sim. Ah, tá, entendi. 2, 3, 4, 5 é a último, é o próximo, né? Isso. Aí como é que a gente vai saber o último? Qual que é o último? O último é quando a gente pega, se você olhar na página anterior, na última linha da página anterior, tem dizendo qual que é o último, né? Deixa eu até posso mostrar aqui, que é bem nessa página aqui. Tá. Se você estiver vendo no meu tablet, aqui tem qual que é o último elemento dessa ordem. Tá aqui. Que aí vai ordenar, né? Esse é o último elemento, essa última é a recombinação possível, certo? Então, Isso. vai parar quando chegar nessa última. Que é essa última, que é a combinação onde os últimos, digamos, os últimos R elementos do conjunto. E são o N menos R mais 1, N menos R mais 2, até o N. São os últimos R elementos. Então, essa é a última combinação. Uhum. Na prova você vai colocar um número de combinações ou a gente tem que colocar todas possíveis? Número de combinações? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Assim, um número específico ou a gente tem que colocar todas as combinações possíveis de algum exercício desse tipo? Você está falando, se eu vou fazer o exercício, uma questão com algum N específico, tipo N10, depende da questão. Pode ser com algum N específico, ou uma questão ou outra, mas também pode ser com um N fixo, mas não definido, assim, um N. Mas normalmente não é muito grande, não, né? Como? Normalmente o N não é muito grande, não, né? Não, N pode ser qualquer coisa. N não tem Sim. qualquer valor possível, né? Não tem nenhum limite. A gente coloca N porque N significa um valor qualquer. A gente não é um valor fixo, a gente um valor qualquer, mas não sabemos qual que é a priori, né? É um algoritmo, né? Se dá algoritmo, o algoritmo funciona para qualquer N, sei lá, um algoritmo que faz enumera todos os conjuntos de tamanho N, sei lá. Aí você dá um N, dá um valor, e o algoritmo vai lá, faz as contas para aquele N que você deu. Mas quando você escreve o algoritmo, ele funciona para um N qualquer, né? No geral. Geral, é mais ou menos essa ideia. Então, isso aqui dá para fazer tudo em geral, mas é a mesma ideia. Fazer para um caso específico é a mesma ideia de fazer para um caso geral. Só que precisa investir um número lá, se 10, se 15, e você substitui por N. Não tem mais dificuldade por ser um valor, uma variável aí. Beleza. Obrigado. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ô, professor, nesse mesmo sentido dessa pergunta do Jonathan, vai ter questão de pedir, assim, gere as 3 próximas R combinação? Vai ter uma questão desse tipo? Pode ser, pode ter, né? Eu não sei ali, eu não fiz todas as questões da prova. Pode ser. As questões da prova vão ser coisas parecidas com o que a gente viu aqui, com as ideias que nós utilizamos. Então, tudo que eu falei aqui, possivelmente, é algo que pode cair na prova, tá? Então, não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Ok, obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal, com dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida em uma outra questão. É a questão 25 da seção 3.3, na página 243. 243, questão número... É a 25. Ele pede para medir a complexidade de pior caso de um algoritmo de busca ternária. 25. Certo. Uhum. Aí eu sei que vai ser log de n, mas aí eu não sei se ficaria log na base 2 ou na base 3. Eu não entendi como que eu faria para justificar isso. Certo. Mas, primeira coisa, faz um algoritmo que roda em log n na base 3 e um que roda em log n na base 2.
essa diferença, a base, faz diferença para a notação O grande? Se é log 3, se é log 10, se é log n na base 3, se é log n na base 2? Não sei se faria, acredito que não. Não faz diferença, porque o que vai mudar? Vai mudar uma constante que vai multiplicar, né? Você pode pegar qualquer log, log na base 1 milhão, transformar isso para log na base 2. O que vai mudar? Vai ter uma constante lá multiplicando isso, e vai ter só uma constante multiplicando esse log. Tá? Então, isso para a notação O não faz nenhuma diferença. O grande, ou essas notações assintóticas todas, não faz diferença a base que está o logaritmo. Tá? Então, na notação O grande ou na notação ômega, esse valor aqui é só uma constante a mais que você precisa multiplicar, mas a gente lembra que constantes, elas somem na notação O grande e θ. Essas notações assintóticas, essas constantes, elas somem, né? Então, que a gente não se importa com essa base. Então, a base do logaritmo, pouco importa. Que a mudança de base vai causar uma mudança de uma constante lá. Mas nada além disso. Não muda a ordem de grandeza de crescimento da função. O crescimento da função é o mesmo, multiplicado por uma constantezinha lá. Tá? Então, a mesma análise aqui, eu não sei, eu acho que alguém também perguntou essa questão na dúvida. Eu lembro de ter visto alguma questão desse tipo aqui na sessão de dúvidas, que era justamente sobre esse algoritmo. Foi eu que perguntei. Foi, Flávio. Então, o Flávio perguntou isso. Eu acho que ficou clara a resposta, Flávio, lá, ou você... Na verdade, eu quebrei muita cabeça, mas a sacada que eu tive para me resolver essa questão é porque a gente sempre tem o costume de pegar fazer um N e a partir desse N tentar fazer. Aí o que eu fiz, eu pesquisei para fazer, é que a gente iguala esse N, se for uma sequência, a um 3 elevado a K, com a pesquisa ternária. Então, a cada pesquisa que faz, ele divide essa sequência em 3. Então, cada vez que você vai dividindo essa sequência de 3 elevado a K, aí você vai diminuindo no índice do K, né? Que é a divisão. Aí que chega no log de N. Tá. Uhum. A análise é a mesma para a busca binária, tá? Deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos a ideia. Então, como Aí que eu poderia, por exemplo, fazer tipo assim, o n teria que ser igual a 2 ou 3 elevado a k, aí depois eu faço logo dos dois lados. Isso. Isso. Ah, tá. Mas a ideia é essa. Você pode pegar a busca binária é o quê, né? Aqui é a lista inicial, a gente calcula a metade aqui da lista. Não dei metade disso aqui. Calcula a metade. A gente quebrou essa lista em dois pedaços, né? Esquerda e direita. A gente olha para o elemento que está aqui e decide, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Né? Baseado se esse cara aqui é menor ou não. Busca binária é isso. Certo? Aí, pronto. Aí, se esse cara aqui é, digamos, 10, e aí o x que eu estou procurando é igual a 5, opa, então o x que eu estou procurando tem que estar nessa metade da esquerda. Certo? Então, aqui é a busca binária que nós vimos. Então, o x vai ter que estar aqui, nesse lado. Agora, se o x fosse, se aqui fosse, em vez de 10 no meio, fosse, sei lá, fosse 3. Opa, então, o x está onde? O x está do outro lado. Está nesse subpedaço aqui. Certo? Essa é a busca binária. E vai repetir nesse processo, iterativamente, certo? O que é a busca ternária? A mesma ideia, só que você vai quebrar agora em 3 pedaços. Então, ao invés de calcular um elemento, você calcula 2. Então, eu tenho o mesmo vetor aqui, só que agora eu vou quebrar em 3 pedaços. Eu vou quebrar aqui. Opa. Código azul também. Então, eu vou quebrar aqui e aqui. Escolher dois pedaços para quebrar em 3 segmentos. Eu vou ter o vetor agora quebrado em 3 segmentos.
E aí eu preciso perguntar para esses caras aqui, quem são esses dois caras que eu escolhi aqui para quebrar. Então, por exemplo, esse aqui poderia ser o cara 2, o cara 6. Certo? E aí, o que eu faço? Aí eu pergunto, o 5 é menor que o 2? Não. Então, quer dizer que o 5 tem que estar à direita do 2. O 5 é menor que o 6? É. Quer dizer que o 5 está à esquerda do 6. Então, o 5 tem que estar nesse... Aí, tá bonitinho, nesse trecho aqui. Certo? E aí, eu repito esse processo nesse outro vetor verde. Mesma coisa se o 5, se aqui fosse ao invés de 5, fosse 4. Se aqui fosse 4, seria a mesma abordagem, né? Se aqui fosse 4, para onde que eu vou buscar o 5, né? O 5 vai estar nesse segmento aqui. E aí eu repito o processo para esse vetor verde aí. Divido em 3 pedaços e faço de novo a pergunta, tá? Então, como é que vai ficar a árvore? Como que é a figura da busca binária? Depois a gente faz a busca ternária. Busca binária, a gente pega o vetor, quebra na metade, aí eu vou considerar, digamos, esse pedaço aqui. Aí esse vetor aqui agora, eu vou quebrar ele de novo na metade. Eu vou considerar esse vetor aqui. Então, aí eu vou quebrar esse vetor na metade. Cada vez ficando menor. Certo? Vou considerar esse vetor aqui. Então, a cada nível que eu vou descendo aqui nessa árvore, eu vou pegando a metade da metade da metade da metade. Então, se aqui o tamanho era n, aqui o tamanho vai ser n sobre 2, aqui o tamanho vai ser n sobre 4, n sobre 8, e assim sucessivamente, até que n sobre k igual a 1, ou igual a um negócio pequeno. N sobre k, até chegar no n sobre k. Isso aqui é algo, digamos, constante, sei lá, 1 ou 2, uma constante pequena, um valor pequeno. Tá? Então, quantas vezes eu preciso fazer esse processo para chegar, né? Quantas iterações esse algoritmo vai ter? Complexidade dele, né? Depende exatamente de quantas vezes você vai fazer essa divisão aqui. Certo? Por quê? Essa divisão aqui, ela depende do quê? Aqui eu fiz a divisão 1, 2, 3 vezes. Isso aqui você pode enxergar, em vez de ser 2 elevado a alguma coisa, 2, 4, 8, pode ser 2 elevado, aqui pode ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e aqui 2 elevado a 3. Certo? Então, aqui vai ser um 2 elevado a uma certa constante, chama de t, que é o número de níveis. A caneta hoje não está ajudando, não consigo fazer muito bonitinho. Aqui. Então, aqui 2 elevado a t, que é um número pequeno. Quantas vezes? Então, qual que é o valor de t que eu preciso para que esse valor aí, n sobre 2, seja igual a 1, digamos. Eu quero que isso aqui seja igual a 1. Qual que é o valor de t que eu preciso para que n sobre 2 elevado a t seja igual a 1? Eu quero, então, n seja igual a 2 elevado a t, certo? Então, quanto que é o valor de t? O t tem que ser 0, que aí vai ser 2 elevado a 0, que é 1? Não. Eu quero que n seja igual a 2 elevado a t. Ah, sim. N igual a 2 elevado a t. Qual que é o valor Aí de põe t? log dos dois lados, né? Aí ficaria Isso. log de n. Vai ter log na base 2.
Log de n na base 2 é igual a t. Certo? Mas por que Então, que n sobre 2 elevado a t é igual a 1? n Foi sobre arbitrário? 2 é um número arbitrário, pode ser uma constante, tá? Pode ser a constante que você quiser, pode ser c. O que muda aqui se for uma constante c? O que muda aqui? Eu tenho que multiplicar o log por c. Mas isso para notação assintótica, isso não faz diferença, certo? Para notação assintótica, notação O grande, θ, essas constantes multiplicativas, elas somem. Elas não significam nada. Então, eu posso escolher, no pior caso, se você achar ruim que seja n sobre 2 elevado a t seja igual a 1, então bota menor igual a 1. Eu quero o maior t, ou menor t, tal que essa desigualdade seja satisfeita. Certo? Eu quero... Mas esse 1 aí, ele está representando o valor de busca? Não, esse 1 representa uma coisa pequena. Eu quero algo pequeno. Eu quero dividir tantas vezes, porque a cada divisão eu tenho uma lista menor. Só que em algum momento essa lista vai ficar mínima, que é o tamanho 1, digamos, é o menor tamanho possível. Ela fica de tamanho 1. Aí eu paro, né? Porque aí quando a lista de tamanho 1, eu sei decidir se o elemento X está ou não está na lista. Não preciso mais buscar, né? Eu simplesmente vou naquela posição e vejo se é ou não Ah, entendi. É X. como se fosse o número de divisões que ele faz na lista. É o número de divisões. É exatamente o número de divisões que ele vai fazer na lista, esse T. É quantas vezes ele vai fazer essa divisão. Então, quando a gente faz Não, essa conta perfeito. com menor ou igual a 1, fica a mesma coisa aqui, só que fica um menor ou igual. Então, preciso dividir quantas vezes a lista para que ela tenha tamanho pequeno, tamanho 1. Eu preciso dividir pelo menos log n vezes a lista. Certo? Tá Certo, claro? certo. Aham. O que eu tava confundindo era sobre o negócio da base do log, mas agora eu entendi, porque não faz diferença. A anotação assintótica, ela não tem essa precisão, né? Isso. Ela é mais geral mesmo. Mas eu Exatamente. entendi. Então, aqui, por exemplo, só continuando a sua pergunta. Se eu quiser agora dividir em 3 pedaços, qual que é a diferença? Bom, a diferença é que agora, ao invés de ser n sobre 2, vai ser n sobre 3. Então, vai ser n sobre 3. Então, a primeira lista tem tamanho n, né, que é n sobre 3 elevado a 0. A segunda lista vai ter tamanho 1/3. Então, vai ser n sobre 3 elevado a 1. Depois eu vou quebrar essa lista de novo em 3 pedaços. Então, essa lista vai ter n sobre 3 elevado a 2. Depois, n sobre 3 elevado a 3. E assim sucessivamente, até chegar a um n sobre t elevado... Desculpa, n sobre 3 elevado a t. N sobre 3 elevado a t. Mesma coisa. Quero qual o maior t, qual o menor t possível, tal que n sobre 3 elevado a t é pequeno, é menor ou igual que 1. Qual que é esse t? Log de n na base t. Log de n na base 3. Só o que é log de n na base 3? Eu posso pensar. Posso colocar isso para a base 2. Como que eu transformo a base de um logaritmo? Você tira o log do logaritmando e da base. Tipo assim, você passa eles para, tipo assim, log de 2 de n e log de 2 de 3, né? E divide os Isso. dois. Isso. Então, exatamente isso. Então, log de n na base 3 é exatamente igual ao quê? Log de n. Eu quero colocar na base 2 tudo. De computação é base 2. Certo? Então, isso aqui continua sendo menor ou igual que t. Mas eu me importo com esse termo aqui? Quanto que é esse termo? Sei lá. Mas é constante. Sei lá, é menor que 5.
é menor que qualquer constante aí que você pensar. Menor que 2. Então, pouco importa, é uma constante isso aqui. Isso aqui, na hora que eu fizer a notação O, isso aqui é o quê? Tudo. É O de log N. Na base 2. Tá? Isso aqui é O de N na base 2. Não me importo com esse valor aqui, porque ele é constante, não depende de N. Então, ele não cresce, ele é uma constante, ele é fixo. Então, quando é constante, a notação assintótica, isso some esse valor, porque não depende de N. Então, no final, isso tudo aí, que era log de N na base 3, é o quê? O de log N na base 2. Então, pouco importa se você divide em 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, K pedaços onde cai uma constante. Desde que seja uma constante, isso vai dar log N na base 2. O de log N na base 2. Tá claro, pessoal? Tá sim, Claro. obrigado, Pablo. Beleza? Maravilha. Maravilha. Nada. Tá, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Lembrando que amanhã à noite, né? Amanhã, não sei, amanhã à noite, eu não sei que horas que é, a monitoria, mas é amanhã, né? O Raul remarcou para vocês. Deem uma olhada lá na mensagem do Raul que ele postou. Então, levem mais dúvidas também para o Raul, mandem com antecedência para ele se preparar direitinho. E é isso aí. E sobre a prova, eu vou mandar as instruções amanhã. Amanhã, ao longo do dia, eu vou postar no Teams as instruções de como que preparar o PDF, tudo. Mas vai ser basicamente isso que nós conversamos hoje. Não vai ser o que eu falei para vocês, né? Fazer o PDF, é tudo pelo Teams. Não vou usar o Moodle, tá? Então, é tudo pelo Teams. A tarefa vai estar lá disponível no horário e vai ter o horário de entrega lá e vai submeter o seu PDF lá com as respostas. A única coisa que eu exijo é que seja um PDF legível. Eu preciso ler as suas respostas. Se eu não conseguir ler, eu vou dar 0. Porque se não ler, eu não entendo o que tem lá. Então, faço o PDF legível e garanto que o seu PDF esteja legível. E, além disso, é um único PDF, né? Não quero um monte de PDF. Lá no Teams você só pode submeter uma única resposta, né? Um único PDF. Então, baixem aí esses programas que concatenam PDF e façam um único PDF com as respostas. Tá? Mariane, professor, a prova vai ser no mesmo nível das questões do livro? A prova vai ser no nível da aula, das questões, dos exercícios, de tudo, né, Mariane? Não sei muito bem o que você quer dizer no mesmo nível do livro, porque o livro tem questões bem difíceis. Algumas questões mais difíceis, mais complicadas, mas a ideia é que sejam questões que trabalhem os conceitos que a gente viu nas aulas e que tem nos livros, tá? Então, estudem, vocês precisam estudar. Esse não é um curso que você vai tirar boa nota só assistindo aula. Tá? Isso eu falei na primeira aula, segunda aula. Eu falo desde lá, esse curso você precisa ler, precisa estudar, fazer exercícios, tirar dúvidas. Não é um curso que só assistir aula vai resolver. Oi, Jonathan, pode perguntar. Professor, seria bom eu colocar o PDF só com as respostas ou pode juntar o PDF da prova junto com o PDF das respostas? Pode colocar só as respostas, você não precisa das questões, não, tá? Pode ser só as respostas. Ah, beleza. Eu achei que ficaria mais legível para o senhor entender, mas dá para só colocando o número, né? Acabo decora. Bota só o número lá para saber qual questão, né, que você está se referindo, mas Beleza. coloca o número, a letra correspondente, mas não precisa copiar o enunciado, não, tá? Beleza. Obrigado. Nada. Tá claro, Mariane? Certamente. Se você consegue fazer as questões
E se você leu o livro e assistiu às aulas lá, e foi tranquilo, entendeu as aulas, porque o livro ele tem várias demonstrações também, em algumas ideias interessantes que eu vou explorar na prova. Mas fazendo as questões e lendo o livro, com certeza você vai bem. Com certeza. Maravilha. Então, pessoal, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando por aqui.